Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No nosso último vídeo, nós terminamos falando da origem africana da Umbanda e como nós interpretamos e convivemos com os provérbios, parábolas, que são itãs da sabedoria de Fá, de origem africana, Nagô, dentro do templo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Fizemos algumas interpretações correlacionando esses conhecimentos em uma prática ritual junto com o Evangelho de Jesus. Ramatiz nos diz no livro A Missão do Espiritismo que já existia o culto de Umbanda na África. Aqueles sacerdotes Mbandas praticavam um ritual de cura com alguns sortilégios, encantamentos que caracterizavam já o rito, a liturgia, a vivência de Umbanda na África. Isso pode causar alguma incompreensão no sentido que temos a fundação da Umbanda no Brasil pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciação e fundação. Poxa, mas como é que pode Ramatiz falar uma coisa na missão do Espiritismo e nós temos uma outra situação que é a fundação da Umbanda no Brasil pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas? Nós entendemos com muita tranquilidade que uma situação não exclui a outra. Vamos ler o que o Caboclo falou quando da sua manifestação da fundação da Umbanda no Brasil. Vamos tentar interpretar assim. Vim para fundar a Umbanda no Brasil. Aqui inicia-se um novo culto, em que os espíritos de pretos velhos africanos e os índios nativos de nossa terra poderão trabalhar em benefício de seus irmãos encarnados, qualquer que seja a cor, raça, credo ou posição social. A prática da caridade, no sentido do amor fraternal, será a característica principal deste culto. Bom, vamos interpretar isso aqui. Tem irmãos nossos da seara de Umbanda, que eles são favoráveis que a gente fizesse, dependendo deles, haveria assim uma limpeza da Umbanda. Tudo que não se enquadra dentro das normas de culto que o Caboclo da Sete Encruzilhadas editou em 1908, que se distanciam desse eixo central normativo para o exercício do culto de Umbanda no Brasil, deveria ser limpado, varrido e tirado da Umbanda. A essência da Umbanda é de inclusão. Então qualquer ato discricionário, de exclusão, de limpeza, de pureza, ela acaba contrariando a essência da Umbanda. O que o Caboclo nos diz aqui? Fundar um novo culto no Brasil. Ou seja, se entende que, muito provavelmente, que esse novo culto já poderia ter existido de forma similar em outras localidades geográficas do planeta, e de um culto em que espíritos de pretos velhos africanos, então são africanos que envelheceram no Brasil, que tinham esse conhecimento da sua raiz africana, e os índios nativos da nossa terra poderiam trabalhar em benefício dos irmãos encarnados, seja que cor for, raça, credo ou posição social. Nós tivemos um encontro nessa última sexta, que a gente tem um diálogo interreligioso com a nossa assistência, e uma das irmãs presentes comentou que no centro espírita, que ela é médium, ela sente os pretos velhos, ela percebe, em alguns momentos ela tem insights de clarividência, os pretos velhos e caboclos, e me perguntou se o povo de Aruanda estaria em todo lugar, por que os pretos velhos e caboclos estariam nos centros espíritas? Veja bem, o centro espírita tem uma organização na Terra, não quer dizer que do lado de lá o nosso sectarismo, o nosso senso de exclusividade em relação à forma dos espíritos seja igual como é aqui. Então o povo de Aruanda, preto velho e caboclo, vindo de encontro com o que o Caboclo da Sete Encruzilhadas falou, eles vão de encontro aos encarnados para praticar a caridade, independente de cor, raça, credo ou posição social. Então, com muita tranquilidade, os pretos velhos, caboclos e exus estão nos centros espíritas, como também naqueles cultos que nosso senso de pureza, uma parte da Umbanda,
aquele senso de pureza, ou de limpeza, não admite. Nós temos pretos velhos e caboclos, por exemplo, no candomblé de caboclo. Nós temos caboclos e pretos velhos na pagilança, na jurema, no catimbó, que são ritos, né, que tendem a um processo de aproximação com a Umbanda, em alguns pontos que podem estar distantes daquelas normas de culto do Caboclo da Sete Encruzilhadas. Então, o povo de Aruanda, as entidades comprometidas com o movimento de Umbanda, não quer dizer que se manifeste só dentro de uma casa ortodoxa, digamos assim, dentro das normas de culto do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Muitas são as frentes de Umbanda onde essas entidades vão levando o Evangelho de Jesus e despertando as consciências. Mas, Norberto, naqueles locais que existem ritos ou elementos que o Caboclo das Sete Encruzilhadas não admitia como sendo de Umbanda e que não fazem parte da caridade que nós entendemos, como, por exemplo, sacrifícios animais, com certeza esses ritos, esses elementos que são utilizados se afastam dessas normas de culto. Mas o fato da gente respeitar não quer dizer que a gente concorde. Nós não concordamos que esses elementos, esses ritos, sejam de Umbanda na sua essência, porque não são caridade no momento que você sacrifica um animal. Mas nós respeitamos os ritos de sacralização, onde existe a fé do adepto, e nós não temos o direito de criticar. O que a gente percebe é que muitos irmãos nossos criticam e excluem de forma radical, não existe diálogo, e dizendo onde já se viu, lá se diz que é Umbanda e se faz esse rito que não seria de Umbanda, ou não é de Umbanda. E muitas vezes esses irmãos, na hora do almoço, enchem o seu prato do bife mal passado, do salsichão, da picanha, do coraçãozinho, e ainda no seu templo interior não exercitam aquilo que eles apontam e criticam fora deles. Eu acho que antes de nós criticarmos o rito do outro e estabelecermos sentenças de superioridade, nós temos que olhar o que nós estamos fazendo dentro do nosso templo interno. Então, se eu ainda não sou vegetariano, eu não tenho direito de criticar nenhum outro rito que faça, por exemplo, o sacrifício animal, e não tenho direito de me sentir superior, embora, voltamos a repetir, nós respeitamos incondicionalmente, não concordamos. Nós entendemos que para você chegar no orixá e ter o axé do orixá, você não precisa desses elementos. Mas respeitamos quem assim procede por um ato de fé e não nos sentimos superiores a nenhum dos nossos irmãos na terra em Cristo. Uma outra questão que o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que a vil moeda vai prejudicar a Umbanda, médios irão se vender e que mais tarde serão expulsos, como Jesus expulsou os vendilhões do templo. É verdade, a gente vê muitas pessoas cobrando sobejamente e se aproveitando do momento de dor do outro, de fragilidade, e cobrando trabalhos, e muitas vezes a gente vai ver lá em nome da Umbanda. Por outro lado, nós temos que entender que o fato, muitas vezes, de uma casa aceitar R$5 por uma consulta ou R$10, nós não podemos afirmar que ali não estejam entidades de Umbanda ou que a Umbanda não esteja ali. Essa questão de expulsar os vendilhões do templo, Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, nos instrui e orienta que isso não aconteceu. Que Jesus, aquele espírito angélico, seria incapaz de assim proceder, porque muitos daqueles vendilhões que ali estavam sustentavam famílias. Tinham famílias, tinham seu trabalho, e que Jesus nunca assim o procederia. Jesus instruía, Jesus orientava, despertava as consciências. Então, essa passagem do caboclo de expulsar os vendilhões, nós temos que relativizar isso
em função da influência católica que o caboclo teve numa encarnação anterior, que foi Frei Gabriel Malagrida, que morreu na Inquisição, todos sabem, né, em Portugal, e que aqui ele dá uma leitura da Bíblia, né, do Novo Testamento na Bíblia, que a gente sabe que isso foi manipulado. Jesus não procedeu dessa forma. E o fato do caboclo, mesmo que isso tivesse ocorrido, não nos daria o direito de expulsar quem quer que seja. Então, o nosso senso de moral ele é muito relativo. Eu conheço pessoas que criticam e querem expulsar os vendilhões dos outros templos e saem dos terreiros de Umbanda, conseguiram alguma notoriedade e aí nos seus consultórios holísticos trabalham com terapias de vidas passadas, trabalham com outras terapias alternativas, angariando as moedas para a sua subsistência ou complementando a sua renda. Não temos nada contra quem pratica terapia de vidas passadas, quem é médium de Umbanda e tem consultório holístico, muito pelo contrário. O que nós estamos observando é que a moral, ela não é a moral só no templo. Quer dizer, no momento que eu, através da minha notoriedade como médium, ou como escritor, ou como líder de uma comunidade, ou como sacerdote de um templo, aquele mesmo consulente que vem na minha casa é de graça, eu critico os outros que não cobram nada, mas eu cobro deles no centro holístico, eu cobro deles na terapia de vidas passadas que eu faço, outras terapias alternativas, angariando recursos através da notoriedade que eu alcanço como médium de Umbanda. Então, onde está a moral? A gente não pode praticar moral de cueca, não é verdade? Então, vamos relativizar isso, porque a essência, característica principal do culto de Umbanda, conforme o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos disse, era a prática da caridade no sentido de amor fraterno. Muitas pessoas aí dizem que praticam a caridade, mas não têm amor fraterno nenhum pelo outro, porque amor fraterno, em essência, verdadeiramente, é você enxergar-se no outro. A mesma essência que está no outro está em ti. Então, respeito incondicional às diferenças acima de tudo. A Umbanda é muito mais sábia, muito mais profunda do que nós podemos perceber na periferia dos ritos, dos cultos ou da nossa mediunidade individual. É preciso que os aparelhos estejam sempre limpos, os instrumentos afinados com as verdades de Jesus. Quando o Caboclo da Sete Encruzilhadas afirmou isso, não era no sentido da gente limpar os templos ou limpar a Umbanda daquilo que a gente não concorda ou que a gente ainda tem dificuldade de conviver com a diferença e com a diversidade. Que nós estejamos limpos por dentro, para que nós consigamos nos aproximar da essência de Jesus e praticarmos a caridade com amor fraternal, acima de tudo, respeito às diferenças. Muitas vezes aquele irmão que ainda está dependente de alguns elementos de rito, algumas liturgias que nós não concordamos, não quer dizer que aquele irmão tenha menos amor fraternal no coração do que nós temos. Fica aqui para a nossa reflexão, que Jesus nos ampare e nos guarde sempre, que acima de tudo nós tenhamos amor fraternal no coração e respeito ao outro acima de tudo. Umbanda, ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Nosso saravá fraterno, até a próxima oportunidade.